Bom, pessoal, estamos aí, segundo áudio do nosso querido Taleb, livro Antifrágil, lendo aqui o prólogo, né, na página 21. Então, vocês vão me perguntar, Nipô, qual é o problema que o Taleb tenta resolver? Eu diria que, da mesma maneira que os bimodais, o nosso problema raiz é ajudar pessoas, profissionais e organizações a lidar melhor com o mundo digital ou a sobreviver e competir no mundo digital, o Taleb, eu diria que ele faz o seguinte, ajudar pessoas a lidar com coisas inusitadas, fatos inusitados, que ele chama de cisne negro. Como é que a gente lida com o insólito, né? Esse é o norte do nosso amigo Taleb. Aí você vai pegar lá na orelha. Tem muita gente que lê livro e não lê orelha, tem muita gente que lê livro e não lê contracapa, tem muita gente que lê livro não começa pela conclusão, né? E essas coisas são importantes que a gente vai pescando as coisas. Então, lá na conclusão ele vai falar que pessoas se dividem, pessoas que têm apetite para a desordem e pessoas que não têm apetite para a desordem. Então são dois perfis que aqui na escola a gente chama dos quietos e dos inquietos. Tá certo? A gente chama dos quietos e dos inquietos. Então, o Taleb trabalhou na Bolsa de Valores, que é um negócio mais apetite para a desordem, para o inusitado, para as coisas que podem modificar, do que Bolsa de Valores. Então, ele é um cara, assim, é o representante máximo da relação com a desordem. Então, ele vai ser o radical de lidar com a desordem. Não é que ele promove a desordem, ele tenta lidar com a desordem. E aí eu acho que tem uma discussão que é interessante e que me lembrou um pouco uma frase famosa lá do AA, que a gente estudou bastante para poder lidar com essa compulsão ao passado, que o AA tem aquela frase que é famosa, aparece em alguns filmes e tal, conceda-me serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para saber a diferença. Então, a sabedoria para saber a diferença, que é, quando é que a gente está lidando com um fenômeno para acionar o frágil e quando a gente está lidando com um fenômeno para acionar o antifrágil. Esse é o desafio que o Taleb, me parece que eu quero ver se ele consegue desenvolver isso no livro. Porque ele, em algum momento ele diz, a gente precisa... Quando lida numa determinada situação, a gente precisa, nem sempre a gente tem que entender, a gente tem que desafiar a situação, a gente tem que partir para dentro da situação, mas quando é que a gente vai partir para dentro? Qual é a sabedoria? Em que momento eu vou acionar o frágil e o antifrágil? Aí tem uma discussão interessante. A outra discussão interessante que é o resgate do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz... momento extraordinário, momento normal. É o que o Taleb está colocando. O Taleb, na verdade, está trabalhando em cima do Thomas Kuhn. Quer dizer, quando é que eu vou... né? Quando é que o fenômeno é um cisne negro e quando é que o fenômeno é um cisne branco? E num determinado momento, quando a gente tem um cisne negro, e a gente vai ver isso na aviação, tem um livro muito interessante, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, que fala sobre aviação, estudo de acidentes. Os estudos de acidentes são cisnes negros, que são analisados para serem transformados em cisnes brancos. Esse é o objetivo da ciência. A gente se coloca de frente de uma situação, uma epidemia de AIDS, por exemplo, é um cisne negro. Aí, a partir do momento que as pessoas estudam, ela vai colocando, né, esbranquiçando o cisne, porque a gente vai aprendendo com aquilo, e aquilo então vai se incorporando ao nosso expertise. Obviamente que o que ele está dizendo, sempre haverá cisnes negros, e aí nós estamos trabalhando com um cara aristotélico. Aristóteles é isso, sempre vai no Marcelo Gleiser, né? Frasezinha do Marcelo Gleiser, não existe explicações finais, existem explicações melhores. Há sempre a possibilidade da gente se deparar com o cisne negro. Isso é Aristóteles. O mundo está em aberto.
E você vai vendo que já nesse prólogo ele vai colocar críticas, né, de pensamentos centralizadores, vai fazer uma discussão lá sobre, tem uma expressão que ele vai usar aqui, que eu vou dizer para vocês, ilusões soviéticas de Harvard, né? E ele vai criticar essa dificuldade, e aí realmente o livro dele se torna oportuno, porque é um livro oportuno, porque a gente está passando de uma baixa taxa de inovação para uma alta taxa de inovação, de uma mentalidade 1.0, em que a gente está acostumado com a repetição, com a continuidade, e o tempo todo pensando em cisnes brancos, e de repente vem um cisne negro. Então o livro é interessante, tem coisas interessantes para a gente trazer, né? Em que aspecto que ele vai trazer? É um livro de filosofia, é um livro do andar da filosofia, que a gente vai discutir epistemologia, como lidar com o conhecimento, se preparar sempre para o inusitado, né? Em algum momento ele vai falar de ética também, e aí vai esbarrar um pouco na nossa amiga Ayn Rand, quando ele vai falar aqui já no prólogo, dizendo que você não pode jogar para o outro o antifrágil e você ficar com frágil. E vai criticar, inclusive, né, pessoas hoje que ficam dentro de um determinado ambiente, que não se arriscam a nada e deixam os outros se quebrar lá fora. É uma discussão bastante atual, né, e que tem a ver com esse pensamento descentralizador. Então, assim, já de pronto digo, o Taleb é aristotélico, né, a favor das ordens espontâneas, vai se juntar ao nosso amigo Walter Longo, dentro das leituras da segunda temporada aqui das leituras bimodais, vai se juntar ao Walter Longo, né, vai se juntar ao Matt Ridley, questionando os centros que tomam as decisões, vai se falar um pouco de ordem espontânea e vai trabalhar com a ideia, né, da preparação das pessoas para lidar com esse inusitado. Então é isso que a gente vai pegando aqui já nessa primeira parte. Vamos avançar na discussão. Acho interessante a abordagem dele. O que vocês dizem? Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero participar dessas leituras aí, como é que eu faço? Um abraço.